Olá, muito boa noite. Quinta-feira, 16 de setembro, seja bem-vindo à TV Guará, TV Cultura. Acesse o portal guará.com e fique por dentro das principais notícias. O Ministério da Saúde emite nota técnica pedindo a suspensão da vacinação para adolescentes. CONAS pede uma posição Anvisa sobre a determinação. Alerta de tsunami no litoral do Nordeste causa alvoroço nas redes sociais e ganha repercussão no Maranhão. Assaltos a ônibus, números crescentes da insegurança e números crescentes de jovens no mundo do crime. Saneamento básico. Maranhão aparece em pesquisa nacional com baixos registros de acesso à água e rede de esgoto. Prefeitura de São Luís define o dia 20 como retomada do público nos estádios, seguindo protocolos de segurança sanitária. Tudo isso e muito mais agora, no Jornal da Guará. Jornal da Guará traz a informação sobre a ação da Prefeitura de São Luís que passa a ofertar rede de internet Wi-Fi nos terminais de integração. Afinal de contas, a internet nos smartphones é uma realidade, um caminho sem volta. Cada vez mais os serviços estão disponíveis nestes aparelhos e precisam, claro, da internet. Mas junto a este ganho, tem também a benfeitoria que fica o clima de insegurança para quem tira seu celular do bolso e utiliza nos terminais. Veja na reportagem de Anne Glauci. Para garantir a inclusão digital, está sendo implantada nos 5 terminais de integração da cidade a plataforma São Luís Digital. São Luís Digital é uma iniciativa do prefeito Eduardo Brade que visa a democratização ao acesso à internet e maior conforto aos usuários de transporte público coletivo. A CEMIT instalou pontos de acesso gratuito à internet via Wi-Fi em todos os terminais de integração de São Luís. Para se conectar é muito simples, basta localizar a rede São Luís Digital, clique para conectar, preencha a tela de cadastro com seus dados, finalize o processo e pronto, você está conectado e pronto para navegar. Em média, cerca de 350 mil pessoas passam pelos terminais de integração, como Dona Germana, que aprova o Wi-Fi. Porque de repente pode acontecer algo com as pessoas têm a quem recorrer, porque sem internet a gente não tem como fazer. Mas com tanta gente distraída, de olho na tela conectada, como fica a questão da segurança? O nosso cinegrafista entrou no terminal para checar e registrou muitas pessoas usando o celular, mas ele também registrou o policiamento no local. Mas não custa nada se precaver. É Dona Germana quem dá a dica. Eu me previno de uma maneira possível. Eu nunca saio com meu celular assim na bolsa, dando bobeira. Bom, justamente sobre o serviço de transporte público e o esquema de segurança nas avenidas e bairros de São Luís, a Polícia Militar tem feito operações para tentar coibir o grande número de assaltos. Este ano, 125 pessoas foram detidas, sendo 86 adultos e 39 adolescentes. O professor Paulo Suede sente insegurança ao andar nos coletivos da cidade. Ele mesmo já foi vítima de assaltos por 2 vezes. Todos os dias tem assalto dentro dos ônibus de São Luís. Já presenciou algum? Eu já fui vítima de assalto. Uma eu fugi, a outra não teve como eu fugir. Combater as ações criminosas dentro dos ônibus não tem sido uma tarefa fácil. Constantemente, os bandidos mudam os pontos onde resolvem atacar. E também os horários. Na região do Portinho, as operações tiveram que mudar de horário devido aos bandidos terem migrado para um novo horário. O Portinho, inclusive, forma junto com a Alemanha, o Monte Castelo e outras partes do centro, as áreas de maior ocorrência de assaltos a ônibus. É importante que quando acontecer um fato delituoso dentro do coletivo, que haja um registro. Tá? E esse registro ele é fundamental para quê? Para que nós possamos mapear o local onde está acontecendo, onde está a maior incidência desse índice criminal, assim também como a possibilidade de uma pessoa dentro do ônibus em segurança, se conseguir fazer em segurança um contato por 190, informando que naquele ônibus existem pessoas em atitudes suspeitas, né? Nós conseguimos identificar o coletivo mesmo em movimento e fazer uma abordagem com uma viatura. Segundo o levantamento do Sistema de Segurança Pública do Maranhão, de janeiro até agosto deste ano, foram registradas 66 ações policiais que terminaram com prisões.
125 pessoas foram detidas, sendo 86 adultos e 39 adolescentes. Chama a atenção o número de mulheres participando, 15. O número de armas apreendidas também é expressivo. Foram 43 armas brancas, 8 armas de fogo e 11 simulacros. Para impactar ainda mais as operações, as polícias do Maranhão vão reunir com o sistema de transporte, formado pela classe rodoviária e os empresários. Tanto o SET, como também os sindicatos rodoviários e os demais órgãos, incluindo a Polícia Civil, é uma determinação do sistema de segurança para que haja essa reunião no intuito de a gente elaborar pautas, e soluções imediatas para essa problemática. Para o Sebastião, é preciso melhorar as medidas de segurança. Segundo ele, o número de assaltos ainda é muito preocupante. Já fui vítima de assalto, eu e outras pessoas lá. A segurança está péssima. Aí quando a gente pega um cara desse, que a gente faz alguma coisa, ele vem direitos humanos contra a gente. Tira os direitos da gente. A gente não tem segurança não. E vamos de cobertura sobre a política aqui no Maranhão. Marcos Saldanha já conosco. Boa noite, Saldanha. Boa noite, Hugo. Bom, a gente tem como destaque aqui a saída, um anúncio de uma saída de um nome bem emblemático aqui para a gente do cenário político, que é o Ivaldo Rodrigues. Foi ex-vereador, ex-secretário municipal em algumas gestões, fez parte do PDT e agora deixa o partido nesse cenário aí pré-campanha eleitoral. Olha, Hugo, numa época em que a infidelidade partidária é uma regra, não deixa de ser uma notícia um vereador ter uma história tão longeva em um partido. Nós estamos falando de 30 anos de militância na mesma legenda. É raro nos tempos de hoje um político, um candidato que se identifique tanto com o partido, de que você veja e não tenha dúvida de qual a legenda dele. Esse talvez seja o caso do ex-vereador Ivaldo Rodrigues, que por muito tempo militou no mesmo partido e que agora vai procurar um outro destino. Isso mostra talvez um pouquinho como essas fissuras que vão acontecendo a cada novo pleito, não necessariamente só de vereador. Li muito que a insatisfação do vereador teria surgido exatamente por ele não ter sido um alvo de investimento do partido, não só de dinheiro, mas falo de forças, de energias para que ele se reelegesse na eleição passada. A gente lembra que ele fez composição numa chapa, considerada a chapa da morte. Eram muitos nomes, inclusive de vereadores, de mandatos que tentavam a reeleição, e ele, apesar de ter tido uma excelente votação, ficou de fora. Aliás, não só ele, como vereador também, naquela época, disputava Pavão Filho, Raimundo Penha, o próprio presidente da casa, Osmar Filho, era muita gente, e ele, apesar da boa votação, não conseguiu se eleger. Mas eu preciso lembrar que, independente dessa organização de chapa, e talvez o partido não tenha dado atenção para ele, que é um nome muito mais histórico do que, por exemplo, o atual presidente Osmar Filho, eu preciso lembrar que ali também houve um movimento que o PDT fez em aliança ao MDB, por exemplo. O PDT não apoiou o candidato proposto ali pelo partido do governador, eles fizeram uma aliança junto com o DEM, era um encaminhamento nacional, tudo bem, mas no segundo turno a gente precisa lembrar que o PDT marchou junto com a oposição ao governador Flávio e não fez a campanha direto para o candidato que na época era do governador Flávio Dino, ao contrário do vereador Ivaldo Rodrigues. Ele se manteve fiel ali ao governador e não necessariamente aquele que era o líder político do seu partido, Everton Rocha. Então ali naquele momento parecia que a fissura não teria cura. Por um determinado tempo não se falou mais no assunto, Ivaldo continuava no partido, mas mostra que essa fissura não de todo cicatrizou, até porque ainda hoje há um espaço de disputa. Me parece, a gente precisa acompanhar os próximos passos, o próprio vereador precisa falar. Em nota, ele apenas comunicou a saída do partido, mas não disse para qual partido ele vai. Esse novo partido pode dar a senha de fato, se a análise que a gente está fazendo coincide com o novo encaminhamento político do Ivaldo Rodrigues. Hoje ele está na Secretaria de Agricultura Familiar do Estado e esse alinhamento pode levá-lo ao encaminhamento mais do vice-governador Carlos Brandão, compondo e fortalecendo esse grupo.
Ele já esteve na CEMAP, está na agricultura familiar e ainda tem um peso não só na capital, mas como também na Grande Ilha. Então pode ser essa composição que a gente esteja vendo se organizar e ainda um pouco dessa disputa dentro do próprio grupo governista, ainda, nós falamos na terça-feira, ainda fazendo aí novos nomes e novos reordenamentos. Isso tende a acontecer, Hugo, muito mais quando a eleição é municipal do que quando ela é uma eleição estadual. Mas o que a gente está vendo agora é um cenário diferente, porque o campo de disputa do governador Flávio Dino é um campo exatamente que está numa rota de colisão. Então, diria mais, não só por conta disso, e talvez de outros movimentos que nós tivemos ainda daquela eleição para a prefeitura, a gente fica de olho exatamente qual vai ser o comportamento do senador Everton Rocha. Ele vai manter essa candidatura, mesmo que contrária ao governador, quando o governador de fato se manifestar, ainda que essas novas fissuras, esses novos rachas no grupo aconteçam, ou ele vai romper a candidatura e continuar no campo governista, sendo aliado da decisão do governador. Então, esses são caminhos que prometem se apresentar muito em breve para a gente poder ver se esse grupo continua unido ou se o grupo vem demonstrando desde a prefeitura agora essas dissidências como já vem acontecendo. E novos nomes vão surgindo fruto dessa dissidência. Vamos aguardar para ver o que acontece. Marcos Saldanha, obrigado. A gente vai ficar de olho para onde Valdo Rodrigues vai se filiar. E o posicionamento do Everton Rocha e do Carlos Brandão. A gente acompanha. Obrigado, boa noite. É isso, boa noite. Bom, e a gente segue para o intervalo. Na volta, as notícias sobre o saneamento básico da ilha de São Luís. Um instante só. De volta e nesta semana, o Instituto Trata Brasil publicou o ranking do saneamento 2021 com dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento Básico, que mostrou que o Maranhão tem 48,4% da população atendida com abastecimento de água e somente 11,5% da população tem a coleta de esgoto em suas residências. A CAEMA vem tentando solucionar os gargalos que já passam por anos e anos sem medidas que possam sanar estes problemas. Este poço guarda um dos últimos resquícios de água limpa e pura que os moradores da Vila Cristalina têm acesso. A mudança paisagística na região provocou alteração também na forma de acesso ao saneamento básico. Atualmente, a água chega com mais dificuldade na casa da Tereza. Ela vive na comunidade há muitos anos e viu a situação, que já não era tão tranquila, complicar ainda mais nos últimos anos. A casa da mulher fica em uma área sobre dejetos e muito lixo. Casa que teve que ser modificada, pois a estrutura que havia antes foi levada pela maré no ano passado. A água veio lá da rua, nós puxamos, a comunidade se reuniu, comprou um cano, puxamos a água, a qual a água vem para as casas. Mas quando falta água, como é que faz? Nós servimos dos poços que tem lá na frente. Inclusive aquela reserva que tem bem ali era nossa, antes do shopping, né? Era nossa. Mas aí eles vieram e tomaram de conta, né? E aí nós ficamos dependendo do poço das outras famílias que tem lá em cima, que tem poço, né? Que quando a gente falta água, é lá que nós socorre. Quem vive em situação bem parecida é a Paula. Na casa dela, a água não chega há mais de uma semana, o que provoca uma grande dificuldade para as tarefas de casa. Às vezes, dá água para quem tem bomba e para quem não tem bomba é uma dificuldade, entendeu? Certo que ali a vizinha lá da frente, ela tem bomba, tem uma caixa, ela enche todos os dias e ajuda a gente como comunidade, né? De acordo com o último ranking do saneamento, mais da metade dos maranhenses não tem abastecimento de água em casa. A coleta de esgoto é bem pior. 88,5% da população não possui tubulação adequada em casa. O ranking diz ainda que dos 7 milhões de habitantes, menos de 100 mil pessoas passaram a ter acesso ao serviço de abastecimento de água tratada e 246 mil passaram a ter o serviço de coleta de esgoto nos últimos 15 anos. Segundo a CAEMA, existem investimentos sendo feitos para diminuir o despejo de esgoto nos rios e no mar, ao mesmo tempo em que se busca levar água tratada a mais residências. Dentro da administração do
governador Flávio Dino, estamos conseguindo implementar cerca de 350 milhões de investimento na área da água e do esgotamento sanitário. No esgotamento sanitário, só para a gente ficar no esgotamento sanitário aqui, principalmente na ilha, nós temos aqui vários investimentos recém-concluídos, a exemplo do Olho d'Água. Olho d'Água é um bairro histórico de São Luís e que, com mais de 100 anos de vida, só agora pôde ter o seu sistema de esgotamento definido, portanto, despoluindo a bacia dos rios Pimenta e Rio Claro. Nós temos também o investimento recém-concluído da bacia do Canaã, onde se dá frequentemente problemas relacionados à chamada língua negra, ali na pracinha da litorânea. Aquilo está equacionado pela CAEMA. Agora nós precisamos fazer todas as ligações, né, da parte que então joga no manancial, exemplo da Vila Conceição, e nós já fizemos lá 60% da obra da Vila Conceição, vamos fazer mais 40%. Professores e trabalhadores da escola comunitária realizaram um protesto na manhã desta quinta-feira em frente à sede da Prefeitura de São Luís. O motivo é o atraso no repasse de verbas da Prefeitura para as escolas comunitárias municipais. Com cartazes nas mãos, os profissionais da educação tentam chamar a atenção da administração municipal para as falhas que acabam prejudicando centenas de famílias. Segundo eles, em vários casos, são cerca de 9 meses de atraso, portanto, desde o início da gestão. Os trabalhadores também reclamam da ausência da merenda escolar, que não foi repassada em nenhum mês este ano de 2021. A gente segue para o intervalo. Na volta, as explicações sobre a suspensão da vacinação em adolescentes. Esta foi uma nota técnica enviada pelo Ministério da Saúde. Voltamos e agora com informações atualizadas sobre a volta do público nos estádios aqui de São Luís. Quem estava com saudade de torcer para o seu time de coração bem de perto, já pode se preparar. Em reunião com os dirigentes de clubes de futebol, aqui na Prefeitura de São Luís, o prefeito Eduardo Braide confirmou o que havia dito em suas redes sociais. A partir do dia 20, os estádios estão abertos para o público, mas tem uma série de regras, de protocolos sanitários que devem ser seguidos. A Superintendência da Vigilância do município vai fazer todo esse trabalho de fazer a fiscalização do cumprimento dos protocolos sanitários. O secretário municipal de esporte comemora. E assim como foi um grande gol de placa, a vacinação na nossa cidade, está sendo agora nessa tomada de decisão do prefeito Eduardo Braide em começar a abrir os estádios para a torcida e um protocolo feito de forma consciente, de forma científica e que vai dar toda a segurança necessária. Mas o prefeito Eduardo Braide pontua que os torcedores devem também fazer a sua parte. É preciso ter o comprometimento do torcedor, daquele que sai de casa para ir aos estádios, para cumprir realmente as regras que nós vamos estabelecer para que a gente tenha um retorno seguro aos estádios. E agora a informação mais comentada no dia de hoje, o alerta de erupção do vulcão Cumbre Vieja, localizado na ilha de La Palma, na costa do continente africano, foi elevado para nível amarelo. Veja o que dizem os especialistas. Essa possibilidade sempre existiu. No entanto, agora esse alarde está vindo das agências espanholas, né, a respeito de um vulcão chamado Cumbre Vieja. Cumbre Vieja é uma ilha vulcânica, então é um vulcão, a ilha inteira é um vulcão. E o que acontece? Ela permaneceu durante algumas centenas de anos inativo e agora ele está entrando em atividade novamente. Então, quando esse tipo de vulcão, essas ilhas vulcânicas, elas entram em atividade, pode acontecer o risco do colapso do próprio cone vulcânico. Então, a própria montanha ela pode colapsar no momento em que o vulcão entrar em erupção, né? Acontece uma explosão para tentar liberar o fluxo de lava vindo do interior do planeta e isso ocasiona então um desabamento, um colapsamento da lateral da montanha. É esse escorregamento do lateral da montanha que pode gerar essas ondas e essas ondas se propagarem, atravessarem o Oceano Atlântico inteiro, chegando na costa do Nordeste. Mas o Oceano Atlântico não é comum de acontecerem tsunamis. A gente vê isso que no período histórico, por exemplo, a gente não tem registro de nenhum tsunami na costa brasileira. Se eventualmente acontecer um tsunami desse, essa onda demoraria horas, várias horas, para chegar na costa
do Nordeste brasileiro. Então, daria tempo de explicar para as pessoas, ou as pessoas se informarem, que a melhor solução, o melhor caminho de fuga para um tsunami é você não ficar no litoral. E o Ministério da Saúde revisou a recomendação de vacinação de adolescentes contra a Covid-19. Em uma nota técnica, o Ministério passou a recomendar a vacinação apenas para os adolescentes entre 12 e 17 anos que tenham deficiência permanente, comorbidades ou que estejam privados de liberdade. O CONAS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde dos Estados, expediu um documento pedindo uma posição da Anvisa sobre a autorização para uso da vacina em adolescentes de 12 a 17 anos. Vamos acompanhar alguns esclarecimentos do secretário de Saúde e presidente do CONAS, Carlos Lula. Na verdade, não é um pedido de suspensão da vacinação dos adolescentes. É um pedido de priorização da população idosa. É fundamental entender que a população acima de 60 anos ainda é a população majoritária que tem hospitalizado, tem perdido a vida em razão da Covid-19. Então, nesse momento, caso ainda haja ausência de doses, não haja doses suficientes para vacinar ao mesmo tempo essas duas parcelas da população, a gente pediu ao Ministério para priorizar a dose de reforço na população idosa. O estoque de vacina no Maranhão ele segue o mesmo ritmo do Brasil. Há a possibilidade da gente ter faltas de doses de vacina AstraZeneca, sobretudo de segunda dose. Houve um atraso na entrega por parte da Fiocruz e isso tem afetado, de fato, a disponibilidade de vacinação em segunda dose no Brasil como um todo. A gente tem 29 cidades que já não têm segunda dose de AstraZeneca, a gente tem 10 cidades que apresentam um quantitativo muito baixo, que deve ser encerrado até o final dessa semana. Então, isso demonstra que, na verdade, a gente está no Maranhão numa situação muito parecida com o Brasil, onde a gente passa a ter problemas com segunda dose de AstraZeneca em razão desse atraso na entrega por parte do Ministério da Saúde. E agora uma reportagem para mostrar o quanto a nossa cidade de São Luís é rica culturalmente. Confira no VT de Anne Glauce. A viagem histórica para desvendar os segredos da Ilha do Amor começa em frente ao Palácio Lavagier, sede do governo municipal de São Luís. Desta vez, foi o boi de Itapera que abriu a festa. Em sua segunda edição, o roteiro Segredos Históricos conta e canta as belezas de São Luís. Está fazendo uma edição especial em comemoração aos 409 anos de São Luís, do roteiro Segredos Históricos. E aí, quando você fala de São Luís, do centro histórico, nós temos milhares de diversos segredos que serão revelados hoje, tanto para a população quanto para os turistas. Ao percorrer as ruas, vários casarões, igrejas, monumentos, histórias, lendas, tudo isso vai ser revelado em formato de segredo para todo mundo conhecer e criar mais curiosidade e, claro, conhecer bem São Luís do Maranhão. Ao longo do percurso, artistas encenam personagens históricos e um guia conta a história que encanta também quem mora na ilha. Com certeza, porque está ressaltando as belezas naturais da nossa própria cultura, que é fundamental conhecermos e até mesmo para podermos falar para pessoas e atrair mais turistas para cá. Encantar turistas e moradores da cidade, mas com segurança. É o que pontua o prefeito Eduardo Braide. Muito importante um momento como esse. Eu acho que esse momento reflete também a volta da nossa vida à normalidade. E como eu disse, serve não só para quem vem de fora conhecer, mas para quem é daqui e que merece e deve também conhecer um pouco mais da nossa história. Então, a gente vai ampliar, à medida que a pandemia permitir, para outros espaços da cidade, envolvendo outras pessoas que vão estar nesse projeto, para que a gente possa realmente sempre contar a história da nossa cidade e, é claro, contar os segredos que tanto encantam a todos há muitos anos. O passeio é uma oportunidade de conhecer a história de praças, ruas, igrejas da cidade, embalado com o melhor da música regional e do cancioneiro popular. Olha, só um complemento sobre a história do tsunami. Segundo o oceanógrafo que nos deu a entrevista, ele disse que esse fato já aconteceu há 10 anos e que agora volta a aparecer no cenário essas discussões todas. A gente vai ficando por aqui. Para você uma excelente noite. Amanhã às 6 horas da manhã tem o Voz das Ruas, 6h30, Ronda 23 com Elinalva Cardoso e eu volto às 18h45 após os analistas. Tchau, até amanhã.